Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que aqueles que mantêm no bom ânimo, na perseverança, segundo as virtudes de Cristo, adicionando as virtudes de Cristo, sempre a nossa fé, os frutos do Espírito, concede vida, vitalidade, vigor para o corpo, para aqueles que mantêm corpo, alma e espírito incorruptível. Aonde a palavra diz também que a inveja ela é podridão para os ossos. Aqueles que têm sabedoria não invejam dos ímpios da forma que eles prosperam, porque sabe do seu triste fim. Aqueles que não se arrependem, aqueles que seguem dogmáticos, aquilo que sabem que é o correto e nunca busca depender daquele do qual nós somos dependentes. A palavra diz que ali entre Jacó e os irmãos de José, ali houve uma diferença. Os irmãos de José alimentaram inveja, enquanto Jacó antes guardou aquelas coisas em seu coração. Assim como também temos o caso de José e Maria, quando Jesus ali dizia: não sabeis que vim cuidar das coisas do meu Pai? Eles sempre guardavam aquelas coisas em seu coração. Guardar certas coisas no coração é aguardar para ver o resultado. Assim como Jacó, guardando aquelas coisas em seu coração, ele viu os sonhos que José contou se realizar, mas não se contaminou, enquanto os seus irmãos permitiram contaminar, guardando inveja. A inveja é podridão. A inveja, os ímpios acham que prosperidade somente aquilo que é levado entre eles. É aquilo que se acumula no decorrer da vida, seja de forma lícita, ilícita, e usufrui, aonde a raiz de todos os males é a própria riqueza. Trazem muitas seduções. Para eles prosperidade é isto, e enquanto isto, esta prosperidade muitas vezes não traz a prosperidade dos justos que florescem, que a prosperidade nossa quando o Senhor diz, um conjunto de qualidades do caráter que só é possível através que chamado de frutos do Espírito. A palavra diz que a erva, quando logo arrancada, as suas flores murcham e logo seca. E sabe-se que ainda não é o fim da erva seca, que a sua palha alcança o lugar aonde ela não se consome pelo fogo e o fogo não se apaga. Mas os justos que florescem, aonde a palavra diz que não há um sequer, a não ser por aquele que nos justifica, nem mesmo a morte nos separa do júbilo que alcançaremos, enquanto o ímpio que seguiu numa prosperidade terrena, segundo as suas doutrinas diabólicas, haverá choro e ranger de dentes, enquanto aqueles que perseveraram aqui, haverá júbilo para aqueles que alcançarem. A inveja, ela
assim como é podridão para os ossos para aquele que a possui, ela não pode atingir aquele que dá a glória ao Senhor, porque as flores, a rosa de Saron, ela não é nossa, é o Espírito que floresce e que produz os frutos. Ninguém murcha aquele que é do alto. Quando nós damos lugar para o seu Espírito e glorificamos a Ele, florescemos pelo seu Espírito, aonde ninguém murcha, assim como ninguém arranca, porque na verdade não somos erva. A erva em si é uma praga, mas justamente o que faz perdurar é o fato de estarmos segundo aquele que é a benevolência, o seu Espírito, aquele que já venceu. E a palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. Aquele que amolda o nosso caráter e faz com que estejamos florescendo e produzindo frutos constantemente. Por isso, a importância daqueles que seguem segundo o Espírito, não inveja dos ímpios, e tampouco é atingido pela inveja dos ímpios, porque nós não damos importância naquilo que é terreno. Nós não andamos com solicitude assim como eles vivem. Nós estamos sempre satisfeitos com aquilo que o Senhor nos concede no momento, sabendo que Ele concederá muito mais, até mais do que pedimos, porque os seus planos são melhores e maiores do que os nossos. E sabemos que o caráter do homem e de uma mulher não está condicionado em acúmulos de bens terrenos, mundanos, mas sim naquilo que o Senhor enche o nosso coração, que nos concede as virtudes, adicionando a nossa fé, aonde ninguém há de se murchar as flores que é do Senhor. Ele é a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, e sabemos daquilo que Ele tem para conosco. Não vivemos de vista, mas vivemos de fé, onde a fé tem que ser participante do início ao fim. Por isso, em vão aqueles que queiram buscar nos humilhar, porque na verdade nós sabemos que nós humilhamos antes diante do Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E sabemos que aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados, mas aqueles que humilham diante do Senhor são sempre exaltados, para que o seu nome seja glorificado tanto no céu como na terra, a fim de que seu nome seja o testemunho em todos os povos, línguas e nações daquele que dele é o poder, é o reino, as riquezas, a glória, tudo é dele para hoje e todos sempre. Até mesmo os insensatos e arrogantes e invejosos, que não conseguem alcançar esta sabedoria, justamente porque o Senhor sonda a intenção dos seus corações e sabem que eles são movidos de toda espécie de imundícia, invejas, cobiçosos, arrogantes, presunçosos. Por isso mesmo o Senhor não revela para eles, a fim de que recebam as suas muitas iniquidades. Não alegramos disso, antes gostaríamos que se arrependesse e alcançasse a sabedoria, assim como temos alcançado. Mas o Senhor concedeu tudo em um tempo e um propósito debaixo do céu até os ímpios para o dia do juízo. Assim Ele sonda a intenção do coração e vê a sinceridade em nós.